Oi, gente, meu nome é Débora Tomé, eu sou autora dos 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. Eu queria convidar vocês do For-Si para conhecer esse livro, ler um pouco sobre as mulheres e pensar quem são as mulheres incríveis das suas vidas. Eu recebi um convite da editora Record. A Ana Lima, que era editora, queria muito fazer uma versão brasileira de alguns livros que já estavam saindo no exterior e que tinham essa preocupação de contar histórias que nunca tinham sido contadas, né? Histórias de mulheres que tinham grandes feitos e que, infelizmente, isso não tinha vindo à tona. Assim, nem tão infelizmente. A gente tem que lembrar que o lugar da mulher sempre foi o lugar doméstico. Então, quando essas mulheres estavam participando da vida pública, isso não era tão reconhecido. E no caso do Brasil, não havia ainda, não existiam livros que contassem essa história. Que contassem a história de várias mulheres que a gente não conhecia. Então ela me chamou e nós começamos a fazer a seleção de nomes. A gente sabia que queria fazer um livro diverso, com o máximo de mulheres possíveis e, sobretudo, de áreas diferentes. A gente queria contar justamente essa participação da mulher na vida pública do Brasil, na construção da história do Brasil, com essa preocupação de não falar de um tipo específico de mulher de uma região só, de uma mulher de uma cor só, de uma raça só. A gente queria mostrar como as mulheres do Brasil são diversas e ajudaram a construir a história do país. A gente fez primeiro uma lista de 100 nomes. A partir dessa lista de 100 nomes, a gente desceu para 35, que eram as mulheres que a gente considerava essenciais para estarem no livro. Então, com essas 35 fechadas, a gente começou a fazer, eu comecei a escrever o perfil dessas mulheres e depois a gente tentou balancear, porque quando você faz a lista, por exemplo, existem muitas mulheres cantoras. Se vocês pensarem agora, quantas mulheres cantoras, artistas vocês conhecem? Então a gente tinha um número enorme de mulheres cantoras e a gente falou, bem, então temos que diminuir um pouco. Onde estão as mulheres cientistas? É sempre mais difícil achar mulheres cientistas. Então a gente começou a procurar mulheres cientistas para contar também a história no livro. A gente encontrou uma física que a gente não conhecia a história dela. A gente encontrou uma bióloga, e assim a gente foi diversificando até que chegamos aos 50 nomes, que são esses, mas ficaram pelo menos mais 100 de fora, infelizmente. O incrível foi que eu passei a conhecer também histórias que eu não conhecia de mulheres que eu já conhecia. Então, por exemplo, para citar um exemplo de uma das histórias que eu fui buscar, a Danise da Silveira, que é uma psiquiatra que é importante para a história da psiquiatria no mundo, né? Conforme eu fui conhecendo a história dela, era uma história que eu conhecia muito pouco e fui vendo o quanto ela tinha sido fantástica, o quanto ela tinha contribuído na mudança dos estudos da psiquiatria. Um outro personagem assim que eu não resisto pessoalmente, eu gosto muito da Elis Regina. Então, assim, para mim, poder escrever a história da Elis Regina, passar pelas dores, passar pela construção dela, desse processo, assim, foi um presente, assim, descobrir. Eu acho que sempre faz muito sucesso entre todo mundo que eu converso, que lê o livro. Todo mundo gosta muito da história da Ada Rogato, que é uma pilota, que a gente até hoje vê tão poucas mulheres pilotando. Então, quando você olha a história da Ada Rogato, que era uma outra mulher que eu não conhecia, eu acho que é muito incrível, assim, a coragem dela. Ela foi a primeira pessoa a atravessar a Amazônia sem instrumentos. Assim, você pensar que uma mulher fez isso há décadas e décadas, eu acho que é muito, muito incrível. E a própria história da Berta Lutz, que, como eu brinco, é a mãe do feminismo no Brasil. Assim, ela começou lá nos anos 20, a batalha dela pelo voto feminino. Eu acho que todas são personagens, assim, eu fiquei muito encantada por todas as personagens. Eu acho que elas são... É muito impressionante que a gente não tenha conhecido mais delas ao longo da história, ao longo da nossa vida escolar, e fico muito feliz que agora essa oportunidade esteja acontecendo. Ou seja, eu agora estou com 41 anos, na minha vida escolar eu não conheci a maioria desses personagens, nem sequer, por exemplo, a Maria Quitéria.
E eu acho que agora me deixa muito contente saber que as meninas já sabem que tem outros exemplos, né? Que a história não é só feita por homens. Quando eu era criança, eu me apaixonei pelos livros muito, muito nova, não consigo saber nem a idade. E eu comecei a fazer as coleções de livros. Então eu tinha o livro, eu anotava o título, eu anotava quem era a autora, eu escrevia para a autora ou para o autor, eu escrevia o que eu tinha achado do livro, eu trocava com as minhas amigas, eu ia muito, minha mãe me levava, a gente era uma família de classe média, eu morava em São Paulo na época e depois no interior do Rio de Janeiro. Então minha mãe, a época de comprar os livros eram as bienais dos livros. Então eu ia à Bienal do Livro e saía com 5 livros que eu ia ler ao longo do tempo. Depois as amigas, nós trocávamos. Na minha época a gente lia muito Os Caras do Pedro Bandeira. A gente, pouco mais nova, eu lia muito a Ruth Rocha, adoro a Ruth Rocha até hoje. Então assim, eu acho que, eu costumo falar, as pessoas acham que ler é uma coisa fácil. E eu costumo falar que não, é um treinamento. Só que ele é um treinamento que te dá, talvez, a sua melhor companhia de toda a vida. Assim, eu acho que se você pensar no livro como um fruto da sua alegria. Então, até hoje, eu tenho um carinho enorme pelos meus livros, eu tenho uma biblioteca enorme, eu troco livro, minha vida é mergulhada dentro de livro, minha casa está sempre afundada de livro. Porque eu acho que é como te transpor, é algo que te pode transpor muito rapidamente para um mundo maravilhoso. E é mais incrível porque é um mundo maravilhoso que você gostar. Então, se você gosta de ficção científica, você vai para aqueles mundos impossíveis e inexistentes. Se você gosta de romance, você vai para o romance e por aí vai. E, claro, no meio você pode aprender, mas eu acho que é sempre a emoção que vale, assim. E eu acho que os livros me trazem isso, eles me trazem esse outro mundo. Como competir com a tecnologia? Eu tenho 2 filhos e não é fácil. Eu acho que é muito difícil. O que eu tenho sempre sugerido é deixar claro que, assim, a leitura não é um ato espontâneo. Você tem que sentar, você tem que ficar pelo menos 20 minutos olhando para letras parado. E quem fica parado hoje em dia? Ninguém fica parado. Então, a gente tem que treinar as crianças, pensar nisso assim, agora tem 10 minutos de ler antes de dormir. A criança vai ficar folheando o livro. Ela está só folheando o livro. Não importa. Escolhe, dá um gibi. A gente às vezes fica, não, tem que ler Monteiro Lobato ou tem que ler um livro mais sofisticado. Dá um livro mais simples para a criança, nem que seja para ela folhear, ela tem que ter intimidade com aquele material. Tenha livros em casa, o que você puder. A gente sabe que, claro, ninguém pode ter 1000 livros em casa, é caro, mas tem as bibliotecas públicas, tem as bibliotecas das escolas. Leve livro para casa para a criança poder manusear. Isso, uma vez a criança tendo intimidade com o livro, o processo 2 é você tentar abrir esse diálogo do livro com a tecnologia. Então, o livro fala da Espanha. Vamos procurar um vídeo que mostre da Espanha. Então, você vai para a tecnologia e recorre àquilo. Ou vamos fazer um youtuber de livros, por exemplo. A criança lê o livro e aí depois ela vai fazer os comentários com vídeo e a mãe vai botar na rede, ou não vai botar na rede, ou vai mandar para os amigos, ou vai fazer uma troca de comentários de livro. Eu acho que a gente tem que dialogar com a tecnologia, mas eu ainda defendo muito a leitura do papel, porque eu acho que a gente tem que não ficar preso à tela. Porque a tela acaba te distraindo, você vai para outras coisas, assim. E além da própria luz, né? Eu realmente ainda defendo muito que a gente case as duas coisas sempre que possível e estimular as crianças a ler. Estimular a criança a ler é o pai ler o livro, a mãe ler o livro, abrir do lado da criança o livro dela, a mãe vai lá ler o livrinho dela, porque não adianta a gente falar que a criança tem que ler se a gente mesmo não lê um livro. Eu acho que a literatura tem um papel importante para que a mulher veja esse espaço, alcance esse espaço, mas eu diria mais, eu acho que é o conhecimento. Tem um texto que eu gosto muito do século XVIII, que é de uma senhora chamada Madame Condorcet, e ela fala isso, que o conhecimento é o que dá liberdade à mulher. E eu concordo, eu acho que não é a literatura traz conhecimento e o conhecimento traz essa liberdade. Então o conhecimento é o que dá à mulher as chaves e a capacidade de ela entender quais são os papéis que ela pode desenvolver nessa sociedade.
Então eu acho assim, a literatura é um instrumento maravilhoso justamente para essa produção, porque eu acho que as mulheres têm o direito, e eu gosto muito de chamar a atenção disso, até porque eu construí a minha vida com 2 filhos, então uma menina e um menino. Eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente. As mulheres têm o direito de escolherem os caminhos que vão traçar. Elas não têm que escolher. Os homens nunca tiveram que escolher se seriam pais ou se estariam na vida pública. Então eu acho que a gente tem que entender muito claramente que a mulher pode ter o direito de ser mãe e estar na vida pública. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando casar essas duas coisas. Não é fácil. Para isso você tem que ter um companheiro ou uma companheira que divida as tarefas domésticas, as tarefas de criação das crianças. Mas voltando, a ideia do conhecimento é isso que dá a liberdade à mulher. Então, se a mulher não tiver conhecimento, ela não vai ter condição de ser livre. E a literatura dá esse caminho. Ser uma pequena leitora, uma história da minha infância, quando eu tinha uns 12 anos. E eu e meus primos passávamos todas as férias na casa da minha avó, no interior, numa casa no sítio. E tinha uma regra que era, acabou o almoço, todo mundo não pode voltar para a piscina. Então imagina, aquelas 10 crianças, 15 às vezes, ninguém podia voltar para a piscina. E eu pegava meu livrinho e ia ler. Todos os meus primos implicavam comigo. Ah, você é uma nerd, você é isso, você é aquilo. E eu tava lá com meu livrinho feliz da vida, viajando pelo meu mundo, fosse ele qual fosse, satisfeita. E é interessante como isso me formou. Então eu acho assim, a leitura, ela tem um espaço da persistência também. O mundo não favorece tanto que você leia. Por mais que vocês tenham o estímulo dos professores, das professoras, por mais que exista todo esse estímulo da escola, o mundo é muito rápido. Imagina se era assim há 25 anos, como ele está agora. Mas eu acho que é um prazer que você vai poder ter sozinho, sem depender de ninguém. E eu acho que ele vale a pena. Eu acho que a leitura te entrega ao mundo que depois você tem a chance de descobrir. E quanto mais você lê, mais do mundo você conhece, porque isso vai te dando curiosidade, vai te dando essa vontade de conhecer. E nem sempre a gente precisa viajar tanto para conhecer o mundo e conhecer outras pessoas, conhecer outros pensamentos, melhorar nosso diálogo, tentar entender por que a outra pessoa pensa daquele jeito, por que você pensa daquele jeito, como será que se comporta um menino na Índia? Você vai saber por um livro, às vezes muito mais fácil que de outras formas.